Salve pessoal! Muito bem-vindos a mais um videozinho nosso falando sobre aprendizados de SEO. Recentemente eu estive lá no México, em Playa del Carmen, um lugar maravilhoso, onde a SEMrush realizou mais um Summer Jam. Um encontro que acontece a cada 2 anos, dessa vez demorou 3 por motivos pandêmicos, né? O último tinha sido em Lisboa, em 2019, aí em 2021 eles tentaram fazer, mas assim que a pandemia explodiu de novo, por precaução o evento foi cancelado, e aí esse ano, como as coisas já estavam bem mais de boa, aconteceu o evento novamente lá. É um evento para convidados, eles reúnem realmente pouca gente, tinha ali algo em torno de 90 pessoas do mundo todo, geralmente são 2 ou 3 especialistas de cada país, obviamente os países de língua inglesa acabam tendo mais gente, né? Então tinha mais gente da Inglaterra, tinha mais gente da Austrália, mais gente dos Estados Unidos, mas tinha gente lá literalmente do mundo todo. A Amanda da África do Sul, a Lali dali do México mesmo, enfim, tinha gente de vários países lá e é um aprendizado muito legal. O foco do evento esse ano também não foi no produto, não foi falar da tecnologia da SEMrush especificamente. Logicamente que no segundo dia eles tiraram umas 2 ou 3 sessões ali para falar de novidades, de lançamentos e coisa e tal, mas no geral o foco do evento foi a troca de conhecimento, principalmente em Enterprise SEO, né, para o SEO mais corporativo, para grandes sites, para grandes estruturas, em Global SEO, né, para quem trabalha com SEO worldwide. O primeiro case que apareceu lá foi o da Paige Ford, que é líder de SEO da Netflix, um case muito, muito bacana, muito interessante, que abriu o evento. E aí a gente teve vários outros cases também lá ligados a jornalismo, ligados a e-commerce, ligados à geração de lead, a SEO para SaaS. Então tem alguns tópicos aqui que me chamaram a atenção e que aí vale a pena comentar para dividir um pouquinho com vocês do que a gente viu por lá. Uma sensação muito boa foi ver que o que a gente faz em SEO aqui no Brasil está no mesmo nível de qualidade do que é feito no mundo todo, né? A gente não deve nada para os gringos, isso é sempre uma boa sensação. Um dos papos que eu tive no terceiro dia ali, com alguns caras, principalmente mercado americano e mercado inglês, dessa defasagem está diminuindo. Ao longo dos anos, a gente sempre disse que o mercado brasileiro costumava estar de 2 a 3 anos para trás do mercado americano, e aí o mercado europeu também ficava 1 ou 2 anos atrás da gente. Essa sensação era muito nítida em alguns momentos. Quando eu lancei meu livro, em 2018, lá em Portugal, as pessoas ainda falavam muito sobre criar fanpage no Facebook. Veja bem, 2018, né, o Facebook basicamente já tinha implodido o alcance das fanpages, não fazia mais sentido criar fanpage, e ainda assim tinha gente lá falando sobre fanpage. Hoje a gente vê que essa defasagem diminuiu. Então, praticamente todos os países do mundo estão andando on time, né, ou quase em tempo real, e quando essa defasagem é muito grande, ela tem aí 1 ano e meio. Então isso faz com que a competitividade seja maior e com que as coisas levem menos tempo para chegar em alguns países como levavam para chegar anteriormente. Não que a gente possa dizer que todas as tendências vão acontecer ao mesmo tempo, mas enfim, esse delay ele já não é mais tão grande como ele costumava ser. Culpa da pandemia, né, que trouxe muita gente para o digital e obrigou todo mundo a se atualizar e a mergulhar no digital por necessidade. Mas vamos lá, vamos para os tópicos do SEMrush Summer Jam 2022. Principais insights. A primeira apresentação foi da Paige Ford, que é líder de SEO da Netflix, e aí ela trouxe o case de como ela vendeu o SEO para dentro da estrutura corporativa da Netflix para explicar como é que aquilo tudo funciona. Um insight genial, que eu achei muito fora da curva, eu nunca tinha visto em 15 anos de carreira de SEO alguém falar disso com tanta clareza, com tanta objetividade, é que eles não medem a home. Ela falou, cara, basicamente 99% do tráfego da home de Netflix é branded, né? Então é quem vai para o Google e digita Netflix. Então eu não meço o tráfego da home, eu não boto ele na conta do SEO,
E mesmo que esse tráfego seja, na imensa maioria, um tráfego orgânico, eu não conto isso como um mérito de SEO. Isso é um mérito da área de branding, né, da área de construção de marca da Netflix. E é curioso porque a Netflix é geradora das próprias tendências, né? Ela lança uma série, as pessoas assistem a série, começam a falar da série e falam para outras pessoas que vão no Google buscar o nome da série. Então ela cria produtos que depois vão gerar uma demanda, então ela gera o próprio search volume, né? Ela gera o próprio volume de palavra-chave, e aí é um mecanismo retroalimentado. E aí depois essas palavras-chave ganham muito volume de busca, porque as pessoas querem assistir aquele filme ou aquela série da Netflix, e aí uma série de sites começa a cobrir aqueles assuntos. Então isso começa a gerar volume de conteúdo na internet como um todo, e às vezes, muito eventualmente, a própria Netflix pede audiência de quem buscou por aquelas séries. Sei lá, vamos pegar uma recente, que teve a última temporada recentemente, Vikings. Saiu lá a última temporada e aí todo mundo vai falar sobre Vikings. E aí algum site grande fala e ele acaba tomando a primeira posição, a segunda posição, eventualmente, da Netflix ali no Google, principalmente no Google News. E aí o case dela foi como vender isso para o C-Level, né? Como vender isso no corporativo, explicar a importância de SEO, ter uma equipe dedicada para esse tipo de implementação e em várias áreas, né? Eles têm ali a área de conteúdo, tem a área de growth, né? De atração de novos assinantes, tem a área de retenção de assinantes e tem a área de suporte ao cliente, porque muita gente vai no Google e procura como fazer determinada coisa na Netflix e aí cai no conteúdo de suporte no próprio site da Netflix. Então, assim, um case muito legal, integrando SEO com várias outras áreas, né? Com a área de branding, com a área de growth, com a área de retenção, com a área de suporte e com, obviamente, a área de conteúdo e tecnologia, né? Que geralmente é onde SEO já está integrado. Então, assim, achei uma palestra genial para a abertura do evento. Ela é uma pessoa super acessível e ficou disponível para todo mundo ali durante o evento inteiro. A gente trocou uma ideia bem legal, uma pessoa bem fora da curva, assim. Segunda apresentação, a gente teve uma palestra sobre gestão por KPIs, como definir e medir as métricas de SEO como impacto em negócios. Então, mais uma vez, tirando o SEO do aspecto técnico, né, de ficar discutindo ali otimização de título, linkagem interna, robot, sitemap, e assim, vamos trazer isso para uma discussão de negócio. O quanto as implementações de SEO custam, qual o impacto que elas geram, qual o benefício que elas geram e qual o ROI que elas geram. E aí, basicamente, uma discussão para o nível executivo, para o nível enterprise SEO, e não a discussão de aspecto técnico de como fazer tecnicamente uma implementação ou outra implementação. E aí eu até tirei foto de um slide e mandei para o meu sócio aqui na web brincando. Falei, cara, parece que você fez a palestra dela, né? Não parece que a palestra era dela, parece que é sua, porque é exatamente o mesmo ciclo, né, de entender o objetivo, entender como medir o objetivo, entender como medir o sucesso da implementação e entender quais são as próximas etapas para os próximos ciclos. E aí recomeçar, muito baseado no velho ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? Então, planeje, implemente, cheque se aquilo funcionou e haja nas correções, nas novas implementações, na ampliação daquele determinado escopo. Um outro tópico que apareceu bastante foi Google Discover, né? Muita gente ligado agora no Google Discover como uma potencial fonte de tráfego. E aí alguns insights óbvios, né? Basicamente, Google Discover tem um impacto muito grande na área de notícias, na área de conteúdo, na área de entretenimento, tem um impacto menor no B2B, né? O que meio que já era de se esperar, tem a sua utilidade para e-commerce e para geração de lead, mas não é o foco. Então, para sites focados em conteúdo, né? Para portais, para sites de entretenimento, sites de notícias, sites cujo modelo é produção de conteúdo ou venda de conteúdo, faz sentido, venda no sentido de assinatura de conteúdo, tá? De você pagar um paywall para ter acesso a um determinado conteúdo. Faz muito sentido o Google Discover. Em 2020, o Google soltou uma diretriz dizendo que não existe como você otimizar algo para o Google Discover.
uma vez que ele é baseado em tópicos que o próprio usuário seleciona, que o próprio usuário escolhe, mas, como sempre, a comunidade descobre formas de fazer com que isso seja mais útil, com que isso tenha um alcance maior e que você consiga, de fato, utilizar isso como uma estratégia. E aí o mais interessante, no final da palestra, o próprio palestrante colocou que não entenda Google Discovery como uma estratégia, mas como uma tática. E é exatamente isso. Né? Dentro de uma estratégia de geração de tráfego orgânico, uma das táticas a se explorar é o Discovery, só que ele é muito menos previsível. Né? Algumas vezes você vai fazer tudo certinho e não vai conseguir o resultado, e outras vezes você vai fazer só o básico e o Google vai selecionar aquilo vai ter destaque no tópico, e aí aquele tópico vai explodir. Mas basicamente os don't do's, né? Os que não fazer. Então assim, não usar clickbait, não enganar o usuário, não colocar uma determinada coisa no título e depois entregar outro conteúdo na matéria, que é basicamente o que todos aqueles sites que aparecem no Outbrain, Taboola e nas redes de promoção de conteúdo acabam fazendo. Né? Ele faz uma promessa muito agressiva e depois ele entrega um conteúdo que é frustrante para o usuário. O Google, ao entender esse tipo de comportamento, vai lá e corta isso dos tópicos dentro do Google Discover. Então, uma das coisas que vai fazer diferença é você fazer um bom conteúdo, otimizar com todas as técnicas que todo mundo já conhece sobre SEO, e aí esses tópicos vão ser selecionados pelo algoritmo com base nos interesses por tópicos de cada usuário. Né? Então, isso é 100% personalizado, mas como os tópicos são muito amplos, várias pessoas, às vezes com perfis diferentes, vão escolher aquele tópico. Como não podia deixar de ser muita coisa focada em SEO para e-commerce, já comentei isso em outros vídeos aqui da Web Estratégica, a SEO nasceu dentro do universo de e-commerce. O próprio Jeff Bezos já contou várias vezes que ele escolheu o nome da Amazon começando com A e indo de A a Z por conta de SEO, porque na época os buscadores usavam o critério de ordem alfabética, que ele sempre se preocupou que o site da Amazon pudesse ser encontrado através de buscas no Google, e que isso desde muito cedo ajudou a Amazon a se alavancar e coisa e tal. Então, assim, essa história já é velha conhecida. A questão agora é o como isso tem sido implementado e o quanto isso está conectado com duas áreas fundamentais que eu também tenho falado muito nos vídeos ultimamente aqui. O primeiro com Digital Analytics, né, para a gente mensurar de forma correta a jornada do cliente, e a segunda coisa, o quanto este conteúdo e esse tipo de otimização estão ligados à jornada do cliente. Né? Então a gente precisa entender o que e como medir, e segundo, a gente precisa entender em qual etapa esse cliente está e qual conteúdo ele espera exatamente naquela etapa, né? Que é o que a gente tem se dedicado a fazer aí nos últimos 5, 6 anos aqui na Web Estratégica. Então, isso me trouxe uma segurança gigante, eu até gravei um áudio e mandei para o time aqui, falando exatamente sobre isso. Falei, gente, eles falaram exatamente o que a gente tem feito, que é focar em medir da forma correta. E aí, quando eu falo da forma correta, é porque já teve outro vídeo aqui no canal em que a gente falou sobre Analytics especificamente. Boa parte das instalações de Analytics estão comprometidas, né, estão corrompidas. O pixel do Analytics está instalado de um jeito, né, a tag, enfim, está instalada de um jeito numa página, de outro jeito em outra página. Ela não está flat com a mesma instalação no site inteiro. Às vezes o Tag Manager está publicado com uma versão no blog, está publicado com outra versão no site, e aí você tem uma série de comprometimentos ali de rastreamento de sessão do usuário. Enfim, a gente sabe que existe uma série de problemas de instalação, e aí, mesmo que você estiver usando Amplitude, que você estiver usando outra plataforma de métricas, a gente tem problemas de mensuração. Então, se os dados não estão confiáveis, cara, todas as decisões que você tomar vão estar possivelmente enviesadas, ou então vão dar zica mesmo, né? Vai dar problema de fato. E aí a segunda coisa, entender em qual fase o cliente está. Né? Se ele está numa fase mais inicial, você pode direcionar ele para um conteúdo no blog, por exemplo, falando sobre qual a diferença de TVs OLED e QLED, se ele está num topo de funil, num começo de jornada, e se ele já está mais para o final da jornada, você pode fazer um conteúdo, qual a melhor TV QLED para uma sala com 4 metros. Né? Você já pode fazer um conteúdo mais específico para ajudar esse cliente na tomada de decisão na jornada. Para isso, você precisa conhecer a jornada de cada produto, de cada categoria. Né? Acho que eu já dei aqui em outras ocasiões também o exemplo do colchão, mas enfim, segue o jogo.
é extremamente importante para o e-commerce. Saber o que medir para entender o que é que está dando retorno e saber entender a jornada de cada perfil de produto, de cada perfil de persona. Então, está muito casado. Um outro tópico que apareceu bastante é como ganhar escala na implementação. Os sites estão ficando cada vez maiores, os e-commerces estão ficando cada vez maiores, os blogs estão ficando cada vez maiores, e aí chega uma hora que você tem uma imensidão de conteúdo já publicado e você começa a ter que cuidar do que você já tem, né, de todo esse conteúdo, de todas essas páginas legadas, e você precisa continuar produzindo material novo para novos usuários, para novos clientes, para novos visitantes, para novos lançamentos, para novos produtos. Né? Então a escala é um desafio muito grande, porque a gente tem os dois lados aqui. A gente tem o SEO técnico, que você implementa, publica e ele impacta tudo, e você tem o SEO de conteúdo, né? O conteúdo de cada página, de cada categoria, de cada hierarquia, de um e-commerce, de um blog, de uma plataforma. Como é o caso de Netflix, por exemplo. Netflix vive basicamente da geração de lead e da conversão desses leads em assinantes. E uma vez que eles se tornam assinantes, depois da retenção desses assinantes lá dentro, por ser uma plataforma de SaaS. Então o foco dela é geração de lead e retenção. Para um e-commerce, o foco é geração de visita, geração de lead em alguns casos, e aí geração de venda. Sabendo que em e-commerces com ciclo de decisão mais curto, o lead é menos importante, em e-commerces com ciclo de decisão mais longo, o lead é mais importante porque ele vai levar mais tempo para decidir. Então, se você não retém os dados desse lead, você perde potencialmente uma venda. E aí, assim, um dos pontos que apareceu nessa discussão sobre escala é o desafio de treinar equipes, o desafio de motivar e reter essas equipes, e o terceiro, de interagir com fornecedores em diferentes áreas. Fornecedores de imagem, fornecedores de vídeo, fornecedor de descrição, fornecedor de suporte ao cliente, fornecedor de uma série de serviços ali que você precisa no ecossistema de e-commerce. E basicamente a saída para isso é gestão. Você ter uma gestão adequada do time, você ter uma liderança dedicada para isso e você ter um entendimento do C-Level em relação às necessidades desses times. Esses times precisam crescer porque o volume de trabalho cresceu muito nos últimos anos. E aí muita gente continua com equipes muito enxutas, com estrutura muito enxuta, e aí não consegue gerar o resultado para isso. Um outro tópico muito legal, fundamental, raiz de SEO, testes AB em SEO. Todo mundo que é da comunidade, todo mundo que é da área do mundo de search, sabe que tudo que a gente faz é baseado em teste, tanto para tráfego orgânico quanto para mídia. Você vai testar diferentes campanhas, você vai testar diferentes landing pages, você vai testar diferentes títulos, diferentes layouts, com imagem, sem imagem, com diagramação de um jeito, com diagramação de outro, com conversão curta, com conversão longa, com copy mais personalizada, com copy menos personalizada, enfim, tem N coisas que a gente pode testar. E aí é uma feature agora, a plataforma está entregando algumas funcionalidades para teste AB. A gente sabe que já existem zilhões de plataformas de teste AB, várias muito boas, inclusive o próprio Google tem plataforma de teste AB, mas o interessante é a visão integrada disso com o tráfego orgânico e a medição específica nisso para o mundo orgânico. Isso sempre foi um desafio, em termos de mensuração, em termos de execução, e aí o split testing vem como uma possível solução ou uma nova tecnologia, uma nova forma de você medir testes pequenos e testes grandes. Obviamente, quando a gente faz um teste grande, é mais fácil de medir, porque você tem mais impacto e mais confiabilidade estatística, mas para sites pequenos, isso sempre foi um desafio. Você não tem volume de audiência para justificar um teste vencedor, às vezes de um teste perdedor, mas uma vez que Growth se tornou uma disciplina fundamental dentro do marketing e se tornou muitas vezes a principal área dentro do marketing, você precisa ter teste AB aplicado dentro de SEO. Então foi muito legal ver que isso está acontecendo, que tem mais gente dando atenção para isso. Isso deve trazer crescimento para a área e, de novo, a gente volta no desafio anterior. Se a gente traz crescimento para a área, a gente precisa trazer mais equipe, mais investimento, mais recursos para que a execução disso seja bem feita. Um outro tópico muito legal, Mobile SEO. Eles trouxeram algumas, como é que eu chamo aquilo? Alguns dashboards, para você analisar a sua SERP, a sua página de resultados no desktop e no mobile.
e aí quais itens analisar no mobile que realmente fazem a diferença. E ali vem muita coisa que já se sabe, já está nos playbooks de SEO, né, de você escrever uma copy mais estruturada para a tela pequena, de você ter uma conversão com atalhos para que a pessoa possa pular de uma área para outra e não tenha que ficar fazendo aquela rolagem chata infinita, de você otimizar muito imagens para leitura em telas pequenas. Lembrando que não é todo mundo que tem um celular com uma tela grandona, tem muita gente que está com celulares antigos, com banda pequena e com processadores mais lentos, então não vai conseguir processar alguns tipos de conteúdo. Que mais? Quem trouxe essa palestra foi da Cindy, ela só trabalha com mobile SEO, e aí ela compartilhou alguns testes, alguns aprendizados ali do dia a dia. Nada essencialmente novo, tipo assim, nossa, nunca vi isso na vida, mas basicamente é a abordagem que muda, né? Não é o que está sendo feito, mas o como você deve olhar para o que está sendo feito. E aí, qual tipo de dado entender, qual tipo de métrica é mais importante no mobile do que no desktop, eventualmente. E ela foca muito também em aplicativos, em otimização para quem é nativamente de mobile, para quem basicamente não tem versão desktop. Mas nem vou entrar nessa discussão aqui, que não cabe, senão o vídeo fica longo demais. 3 últimos pontos aqui. Desafios de implementação. Nesse eu vou pegar minha cola. Tá? Eu tenho que pegar a cola aqui, porque eu não ia lembrar de cara. Essa daqui foi sobre melhoria de páginas, então essa veio da equipe de produto, e aí eles trouxeram uma pesquisa interna da SEMrush sobre quanto tempo os times de SEO esperam pela implementação das recomendações. 70% costumam esperar de 1 a 3 meses para que uma implementação aconteça. 20% esperam de 3 meses a 6 meses para alguma coisa sair do backlog e ir para a fila de implementação especificamente. 5%, coitados, esperam de 6 meses a 12 meses para ver uma implementação acontecer. E aí, a galera do desespero, a galera do choro, da forca, 5% esperam mais de 12 meses para ver uma implementação se tornar realidade. Isso aqui é dado de uma pesquisa interna da SEMrush com mais de 200 clientes, mas, para quem está no mercado, a gente sabe, principalmente a hora que você está lidando no Enterprise, em que isso tem que ir para o time de TI, tem que entrar numa fila de priorização, os caras têm N coisas para priorizar, tem N atendimentos ali, o time é pequeno, tem muita demanda, e aí o tamanho da fila. Então, 70% esperar de 1 a 3 meses é a realidade padrão, é o que a gente vê em qualquer lugar. Agora, mais de 20% terem que esperar até 6 meses para ver uma implementação, de 3 a 6 meses, basicamente, qual foi a conclusão ali nesse painel aí de desafios de implementação? O tamanho do prejuízo que isso traz para as empresas. Se você conseguisse ter mais desenvolvedores, ter mais equipe alocada para essas implementações, você traz o resultado mais rápido, esse resultado escala mais rápido e ele gera ROI mais rápido. Então, muitas vezes, você não ter o time técnico para implementar as recomendações faz com que haja um atraso no seu resultado, e aí você tem perda de share of market, tem perda de participação de mercado, tem perda de receita efetivamente, e eventualmente você pode ter outras perdas decorrentes, por exemplo, no churn, na retenção de clientes, porque o cliente está tentando performar alguma coisa, está tentando fazer alguma coisa, ele não consegue encontrar aquele determinado conteúdo dentro do site. Não vou nem dizer quantas vezes busca interna, por exemplo, não funciona, e aí o usuário prefere fazer uma busca no Google, só que ele não acha aquele conteúdo dentro da FAQ do seu site, ou ele não acha o produto. Quem nunca passou por isso, que arremesse aí a primeira pedra. Penúltimo tópico aqui que vale a pena comentar, análise competitiva, a velha analogia do gato, que eu ouvi do Monsieur Flávio Raimundo, um dos founders do SEO no Brasil, um dos grandes mestres do SEO no Brasil, o principal contribuidor do Fórum de Webmasters do Google aqui no país, que a analogia do gato preto dele era o seguinte: você está vendado numa sala escura procurando um gato preto e o gato não está lá. Então é impossível você chegar naquele determinado resultado. E aí o que acontece? Análise competitiva sempre cabe a analogia do gato. Se você não sabe o que os seus concorrentes estão fazendo, se você não está monitorando o tráfego deles, as palavras-chave deles, as conversões deles,
as origens de tráfego deles, você está competindo vendado, né? Você está indo atrás de um gato preto e o gato não está onde você está procurando, né? E é impossível você achar uma coisa que não está lá. Parece idiota, mas assim, é a realidade que a gente vê, né? É o que acontece no dia a dia, é o que acontece muitas vezes na discussão de priorizações com os times de TI. Se você não consegue medir o que o seu concorrente está fazendo e reagir num tempo correto ao que ele está fazendo, você está perdendo participação, você está perdendo vendas, você está perdendo o mercado para esse concorrente. E óbvio, né, a análise competitiva é uma área extremamente complexa, você tem muita coisa para medir dentro da sua casa, e aí você tem que medir a casa dos outros sem ter acesso aos dados. Então você sempre vai depender de dados de terceiros, né? Você vai depender de plataformas como SEMrush, como SimilarWeb e como outras no mercado. Pelo amor de Deus, ninguém me usa índice Alexa para isso, né? Mas tem gente que ainda usa esse treco como referência, mas você precisa ter esse monitoramento. Senão, você está vendado e aí competir vendado é covardia. Por fim, o compartilhamento de cases, que para mim foi o grande ponto do evento, a oportunidade de estar ali com gente que é thought leadership, né? É líder de pensamento, é líder de inovação, é gente que está nas maiores estruturas do mundo, que está à frente dos melhores sites, das melhores marcas, das melhores oportunidades, tem as melhores equipes, e ali está todo mundo comentando nos intervalos, nas festas, nos almoços ali. As pessoas trocam muito de mesa o tempo todo, então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente muito legal, a quem provavelmente eu não teria acesso por outros meios. Então poder sentar nessas mesas e conversar com essas pessoas é muito legal. Entender que aquilo que a gente está implementando aqui no Brasil está par a par com o que as melhores empresas e os melhores profissionais estão implementando no mundo inteiro. E que muitas vezes o Brasil é referência. A gente tem uma população muito grande, né, uma das maiores populações do mundo, a gente tem uma população digital muito grande e a gente tem um comportamento de massa que muitas vezes pode ser extrapolado para outras audiências. Então, experiências que são feitas no Brasil também ganham visibilidade lá fora. Num determinado momento, eu estava conversando com um investidor lá e ele falou, cara, eu acompanhei o Case Netshoes no Brasil e é um case que eu gosto bastante. Então, foi muito legal falar sobre um case brasileiro com um investidor gringo, né, que não sabe uma única palavra em português. Então, assim, isso mostra o quanto o Brasil é referência, o quanto o Brasil tem competência de implementação e o quanto a gente tem gente boa aqui que faz coisa que é vista pelo mundo inteiro. Bom, vídeo longo, mas não tinha como ser mais curto, né? Foram 2 dias e meio lá em Playa del Carmen, pertinho de Cancún, no México. Eu levei mais tempo para ir e voltar do que o tempo que eu fiquei lá, mas tudo bem, faz parte, logística nem sempre é fácil. Mas foram os tópicos mais importantes, foram as coisas que mais me chamaram a atenção lá e que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que ajude também a gerar alguns insights aí e saber para onde olhar. Se você precisar de ajuda para isso, pode contar com a gente. Né? Somos a Web Estratégica, especializados em geração de audiência orgânica, em geração de conteúdo de alta qualidade e de conversões no universo digital. Se você precisa de ajuda nessas áreas, pode falar com a gente e a gente vai fazer o possível para te ajudar a conquistar a participação de mercado, a gerar ROI, a gerar mais vendas, a fazer sua marca crescer, fazer seus clientes ficarem felizes e aí todo mundo sai ganhando. Bom, esses foram os principais insights que eu vi lá no SEMrush Summer Jam 2022, mais um que vai para conta, né? Sempre falei que eu sou rato de evento, tá aqui a prova. Tem alguns eventos aqui ao longo dos últimos anos. É isso aí, valeu!